Porque cada um de nós, principalmente uma pessoa que nasceu do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não trabalha só na área espiritual, porque ele é Deus. E ele revela para a pessoa onde ele habita direção, discernimento. Você vai discernir entre o que eu vou fazer na minha vida secular, essa ou aquela coisa. Não é só espiritual, é o ser integral. Nós podemos dar tanto valor à parte espiritual e é necessário, porque parte daí. Mas, como eu vou ser um pai para orientar os meus filhos, até em área que eu nunca fiz, não sei, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso da palavra de Deus, preciso da vida de Cristo, de exemplos de Cristo. Então, irmãos, ser cristão é ser atingido por Cristo em todas as suas áreas. Santificação espírito, alma e corpo. Vida, no mínimo, a vida moral santa na minha alma, meu corpo. E vai ter relacionamento só com Deus? Não, vou ter relacionamento com pessoas. Eu estava falando hoje por um líder da Igreja Assembleia de Deus, ele entrou em contato comigo. Eu estava falando sobre Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 14,6. Mas eu sou a vida, não somente a vida eterna, não só a vida, mas a vida que você deve viver, a vida de Cristo, em tudo que você fizer. O seu trabalho secular, vida de Cristo. Eu já disse aqui, mas uma época da minha vida, eu era programador. Meu diretor me chamou para ser analista de sistemas. O analista de sistema ganhava quase o dobro de um programador. Mas quando eu fui desafiado, eu falei, mas não tenho competência. Analista de sistema é para engenheiro, formado na Poli, Mackenzie, só, e japonês, chinês. Os caras eram muito inteligentes. Isso daí, eu nem colegial tenho, mas eu recebi o convite. Primeiro, eu gosto de desafios. É o que eu pensei lá atrás. Eu gosto de desafios. Eu estou sendo desafiado. Então eu vou em frente. Porque eu tenho o Cristo de Deus, que é a minha sabedoria, para a minha vida secular. É a vida. É o caminho. Qual é o caminho? Para a salvação é Cristo. Mas Cristo também é o caminho. Aí, a Giovana que me disse, o caminho de eu ser aperfeiçoada na linguagem, em falar inglês e outras coisas mais. Esse é o caminho que eu devo seguir para ser bem-sucedido na vida. E eu não estou dizendo que pessoa que tem pouco coisa financeira não seja uma pessoa próspera. Ser próspero é uma pessoa que tem suficiente para si, para sua família, seu lar, sua casa, e também auxiliar quem precisa. Não está falando mansão, não está falando BMW, não está falando fazenda. Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que
que sabe o que quer, tem o projeto de vida e ela corre atrás daquele alvo, nem que doa, nem que seja levantar de madrugada. Vai pegar ônibus sempre no aperto, período no dia que é capaz até de passar fome. Mas hoje eu passo fome, mas amanhã eu vou ter abundância. Hoje eu estou indo desse jeito e eu tenho que passar essa fase. Eu não sei se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas amanhã eu tenho um Deus que sustenta. E ele diz lá em Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo. Está vendo que estou trazendo Bíblia também para a nossa vida secular? O meu Deus vai me suprir, mas eu vou em frente. Não vou ter condições de andar com roupa de marca. E as pessoas vão criticar. E daí? Lá um dia, provavelmente eu vou poder. Mas vou poder com folga. Não vou assumir dívidas só para mostrar para os outros que eu tenho uma coisa que eu não tenho. Um carro financiado, a pessoa não tem. Ela não tem aquele bem. Está mais para o governo, está mais para o banco. Ela não tem. Por que muita gente afunda? Porque acha que é dela. Aí perde o recurso para pagar a dívida no banco, daqui a pouco o banco está tomando uma coisa que é dele, que nunca foi seu. Pense nisso. Alguém disse para mim, eu estou lembrando de várias coisas, eu vou falando. Alguém fala, e aí, Lúcio, 35 anos trabalhou no Bradesco, conheceu o dono do Bradesco, em 1970, 72, eu conheci o dono, o fundador do Bradesco. Eu trabalhava na matriz e ele morava lá em um dos apartamentos de um dos prédios dessa cidade de Deus. Um cara super bilionário, pobre, que dava até dó. Pobre por quê? Não tinha família, não tinha parentes, não tinha amor familiar, uma pessoa pobre. Podia morar numa mansão, num condomínio, morava lá dentro da cidade do serviço. Pobre. E ele disse, nunca. Eu estava numa reunião lá também que eu não entendi como eu estava naquela reunião. Eu não era diretor, só diretoria da alto, da staff do banco que estava lá. Eu não entendo até hoje. Eu estava lá. Ele falou, ele diz o seguinte: nunca fique na mão de banqueiro. Não deva para banco. O dono, hein? Você acha que eu peguei cartão de crédito? De jeito nenhum. Se o dono do banco falou para a gente não ficar na mão de banqueiro, e ele era o maior banqueiro da época, ele era maior do que o Itaú. Banco privado, ele era maior. Bradesco foi o maior vários anos. Maior de todos. O primeiro banco a informatizar as informações. E eu tive o privilégio de trabalhar nessa área. Porque o senhor que me colocou lá. Para entrar lá, eu disse para o diretor daquele departamento: eu não tenho estudo, porque aqui eu vejo todos são universitários, eu não tenho nem colegial, mas me coloque aqui dentro. Eu começo a lavar as privadas. Isso eu tinha 21 anos. Eu venho lavar as privadas e eu vou ser o melhor lavador de privada deste andar. Andar devia ter umas 500 pessoas. Eu vou ser o melhor lavador de privada desse andar.
mas eu vou ficar de olho nos computadores. Aí, primeiro, eu vou ser o gerente, o encarregado e o gerente da limpeza neste andar. Podem me colocar aqui. Passou 3 testes para mim em 3 ocasiões. Não passei em nenhum deles. Mas a mão do Senhor. Daqui a pouco eu estava lá. E eu não precisei lavar banheiro. Ele já me colocou ele achou muito importante e precioso o que eu falei para ele. Convenceu o diretor. Ele falou: rapaz, você é jovem, você tem alvo mesmo. Você tem um propósito e um alvo para chegar, para atingir. Eu não vou colocar você para lavar privada. Eu ia lavar privada, sem dúvida, sem problema. Mas já colocou eu apertando os botões lá do monstro de computador da IBM do Brasil. E ali, não importa o que você está fazendo hoje. Não importa como você está hoje. Mas você tem um amanhã de alvo. De onde você quer chegar. Nesse teatro que eu estou falando para você de 800 pessoas, aqui em São Paulo, na Avenida Liberdade, que é um bairro top lá do centrão de São Paulo, eu comecei a ir na fila para entrar nesse teatro. Depois de 2 anos, eu estava pregando nesse teatro. E todas as pregações eram gravadas. Naquele tempo, é top. Fita cassete. Hoje eu gravo aqui, eu boto no YouTube e acabou. Goste ou não goste, fale bobagem ou não. Hoje é diferente. Mas naquele tempo, não. E falar para 800 pessoas, um Zé Mané, que ainda continua sendo, mas sem experiência de pregar para mais de 50 pessoas, e muitos pastores iam lá. Olha o ambiente. O que o senhor fez? Você quer chegar onde, jovens? Quem está ali? Já conversei outro dia com ele. Estabeleça alvos. Peça para o Senhor dar um espírito criativo para você. Criativo. Não tem problema. O que eu devo fazer para chegar? Eu quero ser uma moça, no caso, mulheres aí, eu quero ser uma pessoa próspera. Eu quero ser próspera espiritualmente. É a prioridade. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas, o seu alvo, seu projeto de vida. Você quer ser uma esposa? Com quantos filhos? E dá o que para os seus filhos? Você quer ter um marido que tem pelo menos um cérebro melhor? Não um tacanho, um imbecil? Não. Vai fazer você sofrer? Não. Quero um homem de Deus, um homem que tem visão. Também. Aonde nós queremos chegar? As outras coisas serão acrescentadas. Está pegando o texto bíblico para também levar para a sua vida secular, porque o ser humano é integral, espírito, alma e corpo. Começa no espírito, começa nas coisas espirituais e o reino de Deus. Ali que começa. Depois, minha alma, meus sentimentos, meus planos, meus projetos, que o Senhor estará colocando na minha mente. Aonde você quer chegar?
Eu quero, que nem o Lucas aí, eu quero ter uma esposa que tenha a visão de Deus e do reino de Deus. Eu quero uma esposa que me ajude. Vou dar para você uma auxiliadora. Lá no livro de Gênesis. Alguém que vai te auxiliar no projeto eterno de Deus. E no projeto seu para viver aqui. E quanto mais o Senhor te der, mais você vai investir no reino. Eu com a minha esposa fizemos isso. Sempre investindo no reino. Não seja uma pessoa que está acomodada. Aqui só tem jovens. Aí, o Lucas tem 24 anos. Com 24 anos, eu já estava partindo por uma casa. 23, fiquei um ano alugado. Depois já estava procurando uma casa para financiar. Mas o plano era financiar em 15 anos, mas pagar em quanto menos tempo. Já ir pagando. Quando nós casamos, eu já trabalhava na área de informática. Minha esposa já era funcionária da Caixa Econômica do Estado. Ficamos um ano num apartamento, não tinha sofá. Tinha a nossa cama, um fogão, não tinha TV, não tinha condição. Não tinha TV, não tinha sofá. Joga alguma almofada aí na sala, apartamento legal, porque foi um colega de trabalho meu que ganhava muito, muito bem. Ele estava vazio, ele falou: você vai usar um ano lá, pagar um aluguel grande, mas é local que eu ia andar menos, eu bem localizado, etc. Andar de Fusca, mas com alvos. Você precisa ter sonhos. Tenha sonhos. Tenha projeto. Você tem um Deus que é poderoso. Eu não quero ser mensageiro de prosperidade, não. Não. A prosperidade é o meu relacionamento com a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz: as outras coisas serão acrescentadas. Não temos visão de prosperidade aqui nesse mundo. É juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Lá no céu, com o Senhor, mas não ser uma pessoa besta aqui nesse mundo. Mas aquilo que eu falei, não tinha nada. Me deixa eu morar nesse quartinho aí, no chão. Depois daqui um mês que eu receber meu salário, eu pago. Os rapazes legais, porque também lutavam com a vida, falaram: não, você tem um lugar no chão aí. Se você quiser, você cobre com o seu. Tem um lençol aí e cobre com o seu cobertor que você trouxe. Você fica aí. Depois, logo lá, um saiu do quarto, porque arrumou o local melhor. Eu estava ganhando mais. Aí eu peguei a cama do cara e paguei o cara. Ainda paguei em algumas prestações. Ele trabalhava no banco também. Paguei prestação. Aí virou céu para mim. Aquela cama de solteiro. Um colchão. Ô, benção. Mas como o Senhor trabalhou na minha vida. Eu vivia confortável na casa dos meus pais. Mas meu pai não ajudou, não. Fala: você vai se virar. Porque aí você vai amadurecer. Você vai dar valor. Se eu der tudo para você, você não vai dar valor. Meus pais não eram ricos, mas tinha casa própria no interior. Meu pai lidava com gado, essas coisas assim.
negócios. Podia até me dar uma ajudinha no início, mas resolveu não dar, e eu também não fiquei magoado e nem triste com meus pais. Eu falei, estou entendendo, meu pai quer que eu amadureça logo, com 19 anos. Vou lá, vamos lá. Hoje foi uma conversa aqui, um monólogo, né? Não foi um diálogo, um monólogo, porque a Giovana perguntou. Eu usava esse tempo em alguns congressos de jovens, os mais amadurecidos, líder da igreja, falava para mim, Lúcio, faz um parêntese nas suas palestras e fale um pouquinho do dia a dia secular. Converse, fala com eles, porque grande parte dos jovens que estão aqui, os pais nem ligam pelo futuro deles. Pode até pagar a escola, fazer eles estudarem, mas não fala para os filhos o que o pai planeja para o seu filho. Meu pai não falou para mim, ô, Lúcio, gostaria que você fizesse isso, isso, isso. Não, meu pai só falava, você precisa ser honesto. O que é seu, é seu. O que é do outro, é do outro. Tenha caráter. Use sempre da verdade. Nem que te doa, mas use a verdade. É isso que o meu pai me ensinou. E o resto, fomos aprendendo, errando, aprendendo, até hoje. Estou no mesmo processo, principalmente com o Senhor. A gente erra e vai em frente. Não deixe de amar os seus pais. Não deixe de honrar os seus pais. Honrar os pais, não é obedecê-los em tudo aquilo que eles mandarem, principalmente pais não cristãos. Mas honre eles. Eles percebam que você dá valor para ele. E ele também fica a saber se está errado, ele sabe que você não aceita o erro dele. Mas o erro dele é menor do que ele. Ame-o. Ame sua mãe. Diga para ela, mãe, eu te amo. Obrigado, mãe, por ser minha mãe. Eu não sei, você que escreveu, Giovana? Não foi o Lucas, ele Fui falou eu. honrar e perdoar os erros. Honrar e perdoar. Perdoar os pais. Nós, pais, erramos muito com os filhos. Eu já fiz, pedi perdão para minhas filhas. Muitas coisas. Minhas filhas dizem, pai, eu não lembro disso. Mas eu digo, mas eu lembro, filho. Eu estava errado. Disciplinei você de forma errada. Falei o que não devia. Eu errei muito com vocês. Elas dizem, pai, eu não lembro disso. Mas a gente lembra. Pede perdão para seus pais. Abrace eles. Diga para sua mãe que você a ama. Tem coisas, você fala, mãe, eu descobri uma coisa e fiquei tão feliz. Sou parecida com você. Naquilo que você ensina, no exemplo teu. Porque não tem pais que são 100% mau exemplo. Pastor Carlos Alberto Bezerra, da Comunidade da Graça, em São Paulo. 7.000 membros. Eu tornei amigo dele. Foi nesse local aí do teatro. Ele era o responsável. Fiz amizade com ele, esteve comigo, etc, etc. Convidava ele, dava o nome dele para a igreja convidar, depois eu ia lá para ouvi-lo. Ele contou uma certa história. Ele diz o seguinte: um filho chegou para ele
3 filhos legítimos e 3 adotados. Um do filho dele, dos filhos legítimos, disse: pai, eu não aguento mais o meu irmão. Tinha uma filha e 2 homens. Depois mais 3 homens adotados. Mas entre os filhos dele mesmo. Pai, não aguento mais. Eu tô para não aguentar mais. O senhor tem que dar uma bronca. O senhor tem que bater no meu irmão. Ele falou: filho, tudo bem. Mas antes que eu faça isso com o teu irmão, eu vou conversar com ele sim. Opa, se você está falando, você não é mais criança, tudo adolescente para jovem. Aí ele falou: filho, fale 5 qualidades do seu irmão. Só 5. É. Um dia eu fui num cinema, queria ir no cinema, não tinha dinheiro, e ele viu que eu não tinha dinheiro. Ele falou se eu queria um dinheiro para ele ir para o cinema. Depois, outro dia, eu estava querendo com a minha namorada lá da igreja, o senhor sabe, eu queria comer um cachorro quente. Eu não tinha dinheiro para pagar para mim e para ela, e eu tô com vergonha de falar para ela que eu só tenho dinheiro para um. E ele ficou sabendo. E ele falou se eu queria, porque era o irmão mais velho dele, se eu queria o dinheiro para pagar cachorro quente para minha namorada. E ele me deu. Depois, outro dia, estava uma prova na escola e eu não estava conseguindo entender. E ele percebeu isso, sentou do meu lado e estudou comigo. E eu fui bem na prova depois. 5. Filho, o que você ia falar do seu irmão? Para eu dar bronca nele? O que é mesmo? Ah, pai, deixa pra lá, vai. O que aquela pessoa tem para você elogiar? Fala as qualidades dela. Deu teto para você? Não deixa faltar coisa para você? De vez em quando dá atenção para você? Ah, mas as broncas. Não, não. Tô falando, fala coisa positiva. Depois você fala os restos. O que ele tem deixado, seus pais têm deixado de fazer para eles, para poder dividir com você. E assim por diante. Com seu irmão de sangue, sua irmã, seu pai, sua mãe. Fala as qualidades primeiro, depois você desce o cacete. Se você conseguir. Eu ouvi isso há muitos anos atrás. Lá atrás. Eu falei: pastor Carlos Alberto, muito obrigado, pastor. Vou levar para minha vida isso. Meu patrão, meu colega de trabalho, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, minhas filhas. Hoje, às vezes, eu quero dar uma bronca em um genro meu. Aí eu penso, bom, eu falo para mim, Lúcio,
Fale 3 qualidades. Você tem razão de chamar a atenção desse genro seu. Mas fale 3 qualidades. Ele fala que me considera como pai. Fala que eu trato ele diferente do pai dele, coisa que o pai dele nunca fez por ele, eu faço. Fala que me ama. Ah, ele é mais importante do que os seus erros. Dê uma olhadinha na sua própria vida. Quantos erros? Se seu pai considerasse os seus erros, seus pais, os seus irmãos, irmãs, sei lá o quê, considerar os seus erros mais do que você, como você se relacionaria com eles? Isso é marido e mulher. De vez em quando eu discuto com a minha esposa. Sem dúvida. Mas não dá meia hora. Não dá meia hora. Mas você é uma excelente esposa. Minha amiga. Minha mãe. Minha mãe já partiu? Você é minha mãe. Você é minha irmã de sangue. Você é minha irmã em Cristo. E etc. Pense nisso. O Espírito Santo vai te conduzir. Você vive mais livre, em paz. Não omitindo os erros das pessoas, mas considerando muita coisa. Que quando a gente está com raiva, com bronca, está amargurado, nós não enxergamos a parte que aquela pessoa fez por nós e abre mão dela para nos favorecer. No geral, nós somos muito ingratos. Como eu não vou amar o meu Salvador e não vou servi-lo, sendo que ele me ama incondicionalmente e me serve até hoje. Ele como verdadeiro servo, servindo um desgraçado como eu. Mas ele é cheio de graça e de verdade. E ele usa sua graça e sua verdade. Vai chamar nossa atenção, disciplinar a verdade e a graça, dar para nós o que nós não merecemos. Irmãos, alguém quer falar